إني أذكر نسوة ورجالا ما كنت إني أذكر نسوة ورجالا ما كل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يبدع ويعيد، الذي هو الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إيمانا به وتصديقا، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اقتدى بهديه وسلك بطريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. فاز المتقون، قال سبحانه: إن للمتقين مفازا. أوصيكم بخير الوصايا، فإنه جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما بعد، louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que nos deu saúde, deu-nos vontade, nos uniu nesta casa, uma casa esta especial, uma casa especial para o dono, casa especial com as ações especiais dentro desta casa. É uma casa que não é para comércios, é uma casa que não é para discussões, é uma casa apenas para adoração. E a adoração é esta, especialmente a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, direcionada a Ele, Allah subhanahu wa ta'ala. في بيوت أذن الله أن ترفع فيها, nas casas cuja Allah permitiu, são essas casas, permitiu o quê? أن ترفع فيها ويذكر فيها اسمه. Enfim, são casas apenas para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, casas construídas com um único objetivo, só para adorar Allah. De seguida, saudações para o nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Meu tema é: não estrague a sua honra devido às amizades do adultério. Repito, não estrague a sua honra devido às amizades do adultério. Amizades existem várias, de várias maneiras, em várias posições, em vários caminhos. Especialmente, não estrague a tua honra pelas amizades do adultério. Não estrague a tua honra aonde? Não estrague a tua honra que lugar? Não estrague a tua honra com quem? Não estrague a tua honra que tempo e que dia?
não estrague a tua honra pelas amizades do adultério. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de grandes pecados, dentre eles existem pecados que ele disse: "Wala taqrabu", não aproximem. Quando ouvires assim, ouvires dessa forma, Allah dizer não aproximem, deve saber que este pecado é grande. Quando Allah disse não aproximem, e não diz não pratiquem, mas disse não aproximem, esteja longe, fique distante. Wala taqrabu, não fique perto. Tens que saber que este pecado que está para ser mencionado é um pecado grave, perigoso, terrível, pesado, estranho perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse: "Wala taqrabu mal al-yatimi", não aproximem os bens do órfão. Tens que saber que consumir esses bens é um grande pecado, injustamente, é um grande pecado. E Allah disse: "Wala taqrabu", não aproximem. Não aproximar o quê? A zina, o adultério. A palavra zina, lughatan, bima'na ad-dhiq. O zina, linguisticamente, significa ad-dhiqu, o aperto. Dhiq é algo que deixa o dono ficar apertado, que faz com que o dono esteja apertado, que faz com que o dono não tenha espaço de liberdade, mas sim tenha apenas espaços de aperto. ضيق يضيق عليه دينه أي يضيق على صاحبه دينه وإيمانه. O din dessa pessoa, quer dizer, o zina, o adultério, quando entra na vida de alguém, quando entra no coração de alguém, quando entra nas mãos de alguém, quando pisa ou é pisado com os pés de alguém, é consumido com a boca de alguém, a língua de alguém sente sabor e é escutado com os ouvidos de alguém, a cabeça de alguém faz com que seja a sua almofada, este zina, ou então o carro de alguém faz com que seja seu documento, este zina, então o seu imã e o seu din aperta esta pessoa. A pessoa tem uma dureza, ou seja, é muito fraco nos assuntos religiosos, tem muita fraqueza nos assuntos do din. O seu imã fica muito fraco, o teu din fica muito fraco quando fica mergulhado nesses assuntos. Yadiqu, este zina lughatan, agora estou a falar linguisticamente, bima'na ad-dhiq, algo que te deixa você apertado, não deixa teu coração relaxado, não admite com que o teu coração tenha sabor daquilo que os outros têm sabor, como nos seus casamentos. Os adúlteros não têm sabor do casamento. Os adúlteros não têm casamento de uma forma saborosa, mas sim, eles sempre possuem casamentos amargos. Os adúlteros não têm liberdade e não se sentem melhor de morar com tanta satisfação na frente da sua esposa. Este é o comportamento de todos adúlteros. E também aperta-lhe, ou seja, a mesma pessoa mergulhada neste erro, neste pecado grave, que é o zina, que é o adultério, também sente-se, ou seja, fica apertado no resultado dos duás que ele faz. Isto é um alguém com certos duás, certas invocações que ele faz, mas dificilmente será aceito, apesar dele ainda continuar muçulmano. Isto, lughatan, linguisticamente. Alguns diziam que zina significa algo que você vê ser bonito, mas há muita coisa que você vê ser bonito e nos chamou de zina. Zina, lughatan, bima'na ad-dhiq. Agora, no Sharia, zina está dividido em várias classes. Existe o zina mais grave que o outro, e existe o zina menos grave que o outro, e existe a zina que está no meio. Mas sendo maior também. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wala taqrabu", não aproximem. Allah não disse não cometam zina,
não disse não façam, não disse não tenham amizades estranhas, não disse não tenham amigas, não disse não meta o seu sexo no sexo de uma mulher estranha para ti. Disse wala taqrabu, não aproxime. O que significa aproximar? Aproximar é ter alguns meios que a partir dos mesmos meios você cai no zina. Então, em vez de você cair no zina, primeiro controle os meios que você está a viver. As situações que você vive que te levam você a cair no zina, a cair no adultério. Quais são esses meios? Dentre os meios, eu reparar de alguém, eu se reparar de alguns. Quando uma mulher passa, encontra-se com alguém que não lhe conhece, entre parênteses, um estranho, ou então esse homem encontra-se com uma mulher que ele também não conhece, estranha para ele. Qual é o primeiro meio que vai se usar para esses caírem no zina? Primeiro meio é ainda se reparar. Um repara outro e apenas sorri. E outro repara outro, apenas sorri. Não se fala nada. Só, muitas das vezes, é sorriso apenas. Se é que esta mulher é nova, ou este homem é novo, nesta tal zona, apenas se reparam. Sorrisos. Não há troca de contato, não há nenhuma conversa, nem procurar onde vive. Só apenas são sorrisos. E aqui, as pessoas não falam, as bocas não falam, mas os corações ficam a falar. O coração do homem fica a perguntar, aquela é de onde? E ela também, o coração dela também começa a falar, aquele gajo é de onde? Então, só corações é que ficam apenas a conversar. Esse é o primeiro meio que se usa, que alguns usam para caírem no adultério. Depois, o segundo meio, segundo dia, que se encontram os mesmos, daquela vez não se falaram, apenas foi sorriso. Então, da segunda vez, agora é cumprimento. Bom dia, ou se é que são muçulmanos, assalamu alaikum, e sou outro, alaikum assalam. Pronto, assalamu alaikum, alaikum assalam. Se calhar nesse dia não se fala nada. E existe o terceiro dia. E o terceiro dia, agora é o ponto de procurar que, mano, eu estou a te ver várias vezes. Desculpa, ele entra com desculpa. Desculpa, eu estou a te ver várias vezes. Ontem eu te vi, antes de ontem, a mana é daqui. Eu sou de Mucuba, eu não sou daqui de Gurue, eu sou de Mucuba. Tá bom, a mana é para viver aqui? Sim, vim apenas visitar uma mana. Quanto é que volta então? Quando é que volta? Até chegar ao ponto de dizer agora viva onde? A tua casa é aonde? Na tua tia então é aonde? Na tua sobrinha que você está é aonde? Nesse teu irmão é aonde? E dali começa a ir, mano, eu não conheço bem porque sou hóspede daqui de Guru, então eu não conheço bem. Mas para não te dificultar, então pode pegar meu número, daí começa 87 52, para não te dificultar, para não ter aquela dificuldade maçada de curvar para na redonda, aquelas todas, 87 pega lá e mano, então não quero dificultar. Qualquer hora estou a correr para o hospital, tá? Qualquer hora pode me ligar às 15, acabou o assunto. São ainda meios, ainda não caiu ali onde quer, são meios, Shaitana ainda está a vir que, aperta lá aí mesmo, aperta lá aí, essa gaja aí não quer isso, aperta lá, agora está a render. Então é daí que o homem onde vai, pronto, tudo pensa negativo, o positivo que ele acha é aquele número só. Quer dizer, ele das 13 que cruzaram, está a ver que 15 horas parece amanhã, porque o coração todo o coração dele já lhe fechou, já lhe curtiu todo o coração, quer dizer, lhe cuspiu, agora já não consegue ver nada. Então depois daqui, uma certa ligação, liga, se quer número desconhecido, porque só para você pegava só dela, quer dizer, você pegava dela e ela não levou teu número, porque segundo ela disse que estava a adiantar para o hospital. Tá bom, liga, assalamu alaikum, alaikum salam. Mana, eu não estou a conhecer, eu sou aquele bai, ele vai ainda com o nome de bai, eu sou aquele bai que você cruzou com ela depois de Juma, não se lembra? Aquele mano ali, sim, agora sim, pelo menos. Então é aqui onde há encontros. Esses todos
são meios. Então Allah disse: "Wala taqrabu", não toquem nem esses meios ao ponto de caírem no zina. Então esses meios desliguem, essas vias desliguem, não cheguem nesses meios ao ponto de você cair no zina. É aí onde Allah diz: "Wala taqrabu zina", não aproxime o adultério, não aproxime o adultério. Só aproximar é risco. Então Allah disse: não aproximem. Então, irmãos, começando daqui, dizer que primeiro o zina é um dos grandes pecados que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar", e aqueles que invocam junto de Allah o outro Deus são mushrikinas esses. "Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq", e não matam a alma cuja Allah proibiu essa alma ser morta, quer dizer, injustamente. "Wala yaznun", e não cometem zina. Astaghfirullah, disse "walladhina la yad'una", e não "walladhina yad'una", "walladhina la yad'una", e aqueles que não invocam, nesse caso os crentes, "walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar", aqueles que não invocam junto de Allah um outro Deus, são crentes esses, e não matam uma alma que Allah proibiu ser morta, e não cometem zina. E não cometem zina. Allah mencionou 3 pecados maiores neste ayah. E esses são os primeiros pecados mais graves, que é o shirk. O segundo depois de shirk é matar uma alma injustamente. Se é matar um crente por erro, então você terá multa de 100 camelos. De 100 camelos. Se não há camelos, terás multa de 200 vacas de você pagar a família daquele morto. Se não tem isso, então há mais, como ovelhas, 2.000 ovelhas. Então isso para pagar a família e também libertar um escravo. Caso não haja esse escravo, então você tem que jejuar 2 meses consecutivos, como Allah disse no Surah An-Nisa. Isso quando mata alguém, um crente, por erro, por falha, sem querer. E tem suas explicações. Agora, o zina, wala yazinun, e não cometem zina. Num dia Ibn Mas'ud radiyallahu anhu perguntou ao nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse qual é o pecado maior perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse: "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka", é você tomar, colocar um parceiro, tomar um certo parceiro para Allah, sendo ele que te criou, este Allah. Neste caso, cometer shirk, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala é que te criou. Depois desse, depois qual? Depois desse shirk, o pecado mais grave é qual que segue? E ele diz: matar alguém, matar uma alma, neste caso injustamente, sem justa causa. Quando digo justa causa, não estou a falar de roubar, encontrar ladrão na tua casa e você lhe dar corrida, ou então ferver água naquela chaleira e lhe entornar nas narinas até morrer. Não é essa forma, não é desse jeito, isso é injustiça. Trata ele como deveria ser tratado, não é dessa forma matar. Mata-se alguém por causas, motivos que o Islã disse sim, esses motivos. Depois ele perguntou: depois qual pecado? Depois de matar, depois de shirk é matar, depois de matar qual pecado? Ele diz: "An tazniya halilata jarika". Quem é halila? Ai, zawjata jarika. Cometer zina com a esposa do teu vizinho. Cometer zina com a esposa do teu vizinho. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. Cometer zina com a esposa do vizinho. Atenção. Cometer zina com a mulher do teu vizinho é o zina mais perigoso do que cometer zina com qualquer mulher que for. Cometer zina com a mulher do teu vizinho, com a esposa do teu vizinho, o zina é mais grave e mais pesado do que aquele que cometeu zina com ou seja, uma qualquer mulher que não seja sua vizinha, ou que não seja esposa do teu vizinho. Isso por quê? É que existem algumas diferenças. Primeiro, o teu vizinho tem direito como vizinho. O teu vizinho te protege em alguns pontos. O teu vizinho, qualquer doença, eles são os primeiros a ouvir, antes da família que está longe.
O teu vizinho, quando há musíba na tua casa, eles vêm te dar calor. O teu vizinho, quando não tens comida, ele vem te dar comida. E ainda acima disso, você vem virar a esse vizinho. Então é mais grave do que aquele que encontrou aí no hotel. Aquela senhora que saía de Nampula e ficou apenas na pensão, a fim de viajar para outros sítios. Esse zina é mais terrível, é mais perigoso. Com isso, não significa que o outro zina é menor. Todos são graves. Mas quem insulta dentro da mesquita é mais perigoso do que aquele que insulta fora, apesar dos dois insultos serem proibidos e serem pecados grandes. O zina nós usamos de várias maneiras, e não só. O zina tem um nome geral e existe zina específico. Existe zina geral e existe zina específico. Zina geral é aquele, e existe aquele zina que obriga com que a pessoa seja tomada a medida, e existe aquele que a pessoa, ou seja, não é tomada a medida sobre a pessoa. Esses são todos são zina, todos esses são adultérios. O Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: fazina al-ain an-nazar. Escuta lá bem, fazina al-ain an-nazar. O zina dos olhos, o zina do olho, o zina da vista é olhar, é reparar. O zina da vista é reparar aquela mulher com aquele desejo. Você cometeu zina. Esse hadith está no Sahih al-Bukhari, também no Sahih Muslim, rahimallahu jami'a. O zina do olho é reparar, o zina da vista é olhar esta tal mulher, mas com desejo, olhar de uma forma que o seu coração fica a bater, começa todo ele já mergulhado, pintado, todo o coração. Esse tipo de olho é haram, esse tipo de vista não está de uma forma bela. Olhar, você tem que, assim que olhar alguém, ou olha com necessidade, ou olha porque apenas caiu, aquilo falhou e baixa a vista. Quer dizer, daquela primeira vez, não do jeito que confundiu o outro, que quando ouviu assim diz assim, perguntou a alguém, diz então, se é que olhar uma vez, pode-se olhar uma vez, então eu vou reparar a mulher uma vez e fazer assim a vista, assim, quer dizer, não fechar, para ser uma vez. Quer dizer, eu abrir essa vista pelo menos uns 2 minutos. Então, como é uma vez, quer dizer, não é contado 2 vezes, não é dessa forma. Esse é o desejo. Então, esse tipo de olho que o profeta disse, fazina al-aini an-nadaru. Zina do olho é reparar. Não olhe a moça do jeito que comece já a desenhar a ela. A partir de baixo, os saltos, veja bundas dela. Tudo isso, esse tipo de olho é zina. 2, ele diz, o zina al-lisani al-mantiqu, e o zina da língua é falar. O zina da língua é falar. Tem seu crédito, está a ligar para alguém, olha, eu não estava mesmo, esses dias, eu nem estou a ver minha... Parece, você quando não está, até nem parece, depois ela responde, agora mano, você não tem esposa. Amiga, minha esposa está a amargar essas horas. Você, subhanallah, você toda hora, por causa do zina que tanto você engoliu, agora sua esposa está a amargar. Está a ver como se fosse piripira agora. Já é picante, já saiu de lá, já é picante a tua esposa. Porque o zina todo te mergulhou no teu coração. وزنا اللسان المنطق. E depois o Nabi diz, والنفس تتمنى وتشتهي. E o instinto, numa narração diz al-qalbu, o coração deseja, tem vontade depois disso. Neste caso, você olha, fala do jeito que o seu instinto começa a sentir, começa a ter aquela vontade, e não só, já agora começa a ter aquelas posições todas do seu pênis levantar, porque você agora já está no outro nível. E se essa moça não estar aqui, se essa sua esposa não estar aqui, ultimamente vai aonde? Ultimamente vai ali na casa de banho, ou talvez vai cavar um buraco só para fazer masturbação só.
E depois vem dizer, não, é que eu estava mal. Mas você estava mal, você procurou. Você esqueceu que você procurou. Depois o Nabi disse no fim, وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ. Então o sexo acredita, quer dizer, o sexo vem autenticar, vem verificar, quer dizer, autenticar isso, ou então vem desmentir. Vem acreditar ou desmentir. O seu sexo. Mas depois de o quê? Alguns meios de reparar, alguns meios de falar, comunicação, você vai ser perguntado, esse crédito que você está a gastar no haram, vai ser perguntado, esse crédito que você enviou para essa Angélica aí, para essa Sara, essa Zainabu, vai ser perguntado onde você comprou, para qual objetivo você comprou, e vais ter que responder esse crédito. Você está a gastar no haram, você está a gastar no haram, está a gastar algo para no inferno, irmão. Então, cuidado na língua, cuidado na audição, cuidado na vista, reparar mulheres desse jeito. Este hadith que eu citei encontra-se no Sahih al-Bukhari e Muslim. Agora existe uma narração apenas de Muslim, دون البخاري رحمه الله, que diz: فالعينان زناهما النظر. Os dois olhos, o zina deles é olhar. As duas vistas, o zina deles é olhar, é reparar. Zina também, aliás, olho também faz zina. A vista também faz zina. Você que não faz, mas também controle a tua vista. Allah subhanahu wa ta'ala diz: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Diga para os crentes, diga aos crentes, يغضوا من أبصارهم, baixarem seus olhares, baixarem seus olhares. Esse é um motivo de alguém cometer zina. E não só, também quando você repara desse jeito, seus olhos também cometeram zina. Nesse caso, este é o dito sahih, la shakka fih. Então, depois diz: wal-udunani zinahuma al-istima'a. E as duas orelhas, ou seja, os dois ouvidos, o zina deles é escutar. O profeta disse istima'a, não disse sam'a. Istama'a, yastami'u, é escutar. Sami'a é ouvir. Você pode ouvir algo sem desejo. Você está a passar e ouve. Passa, isso não tem problema. O profeta não disse ouvir, disse escutar. Istima'a é ouvir atentamente aquilo. Então, você está a comunicar, ou aquela toda voz que te deixa você exatamente mergulhado. Então, você ainda está no zina. Este olho, essa audição tua, está a usar no haram. Serás perguntado. Wal-udunani zinahuma al-istima'a. Depois diz: wal-lisanu zinahu al-mantiqu. E a língua zina dele é falar. Al-kalam, conversa. Conversa você com essa namorada, conversa você com essa Angélica, conversa você com essa Antônia, deixa toda a conversa. Depois diz: wal-yadu zinaha al-batshu. E a mão, o zina dela é pegar, é tocar. Atenção, é tocar na mulher, é tocar o sexo, assim que toca num corpo haram, com uma decisão haram. Aí já está no zina. Depois diz em frente: wal-rijlu zinaha al-khata. O pé, o zina dele é andar. O zina deles são as pegadas. O zina dele são os passos que você marca daqui para o hotel, da tua esposa, aliás, da tua casa para o hotel. Esse é o zina do seu rígido, do seu pé. E depois o Nabi diz: وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ. E acredita, ou autentica, veridica o coração da pessoa, ou então desmente. Aliás, autentica o sexo da pessoa,
ou então desmente. Quer dizer, ou vai ou não vai. Então, esses todos são motivos para você cair no grande pecado que é o adultério. Nós já estamos mergulhados no adultério de um jeito que até não conseguimos ver que temos esposas. Agora a mulher lá em casa não tem voz. A mulher quer reclamar direito dela, tem que ser chicoteada, tem que ser chamboqueada, tem que ser batida. Direito como não? Você tem que também lhe bater. E quem te disse que mulher é para ser chicoteada, é para ser batida, sem motivo e razões? Você já está mergulhado de uma forma que a sua esposa consegue sentir com outro cheiro. Já agora sente a tua esposa como se fosse sogra. Você agora sente a tua esposa como se fosse tua sogra. Agora as esposas sofrem de relacionamentos. Como dizia o Zina, aperta o dono. Aperta o dono porque as pessoas que estão mergulhadas no adultério não se sentem à vontade de morar em casa. Isso então eles têm. Não se sentem à vontade de morar em casa, a não ser que alguns deles demoram porque querem espreitar também se é que lá em casa tem um outro magé. Alguns podem ser alguns motivos desses, mas normalmente estar lá, sentar e sentir, dizer que eu agora estou à vontade na frente da esposa, um adúltero mergulhado no adultério não tem isso. Não tem isso. Então, nós temos que saber que tudo que estamos a fazer seremos perguntados. E Allah está a te ver. Allah está a te ver. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai. Allah subhanahu wa ta'ala nada esconde-se perante ele. Não existe nada que se esconde nos céus e na terra. Então, cuidado com este tipo de ato. Ainda cometendo crime, mas também por cima disso, cometemos um outro crime, que é maltratarmos as nossas esposas devido a essas vias. Porque os nossos corações já estão escuros na via ou no caminho, ou seja, aquele meio que nós usamos para cair no zina, o mesmo meio fez com que a gente tivesse um coração fechado, um coração escuro, que agora já não consegue se ver a brancura deste coração, não consegue se notar o brilho deste coração, o brilho deste coração, do coração desse homem, que agora sente como se fosse que ele está sentado em frente da sogra. Esqueceu que é aquela mulher, que ele pagou mahar para ela. Esqueceu que é aquela mulher, que depois de tanta doença não fica nessa namorada aí, não fica nessa Joaquina, não fica nessa Joana. Joana apenas te precisa quando você tem duas coisas, saúde e dinheiro, só. Joana não te quer você doente. Joana não te quer você pobre. Joana quer você gastar, diferente da tua esposa. A tua esposa, quando você tem doença, ela sente-se pesada e vê que tem alguém, tem que buscar água para ele, mas é essa que nós maltratamos e não conseguimos notar, como se fosse uma pessoa que está na nossa responsabilidade. Apenas você tem que saber lembrar-se daquele hadith em que disse o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Todos vocês, quem é ra'i? Ra'i é aquela pessoa que leva os animais, vai pastar esses animais e depois de chegar a hora, leva os animais e devolve para casa. É esse mesmo. E você é ra'in. Você é este mesmo que está a pastar esses animais. Cada um é responsável. Todos vocês, cada um é responsável. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. E todos vocês serão perguntados acerca da sua responsabilidade. Como é que ele andou com a tua esposa? Allah vai te perguntar qual era o motivo. Você chamou pessoas, testemunharam o teu casamento. Você disse: eu aceito casar a ela. Você aceitou e existiram testemunhas.
que estiveram aí, o responsável dessa tal moça que está contigo lá em casa, que você não lhe considera agora, que lhe trata como se fosse um carro que não tem motor, apenas tem rodas, que crianças vêm ali só para brincar e saem, porque o carro não viaja, porque não tem motor. Não trata a tua esposa como se fosse canoa que está fora d'água. Canoa que está fora d'água. Não trata a tua esposa desse jeito. Não trata a sua mulher desse jeito. Só porque você tem aquela Fátima, só porque você tem aquela Ruqayya, só porque você tem aquela Joaquina. Mas pensou quantas vezes essa Joana te seguiu, quantas vezes, e que dia que te acompanhou no hospital vais responder pela essa causa, e isso é um assunto grave e Allah vai te julgar e terás que responder. Qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ele diz: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة. Não existe nenhum de vós, não existe nenhum dentre vós, exceto Allah falará com ele cara a cara, falará com ele ao vivo, falará com Allah, aliás, Allah falará com essa pessoa. E não haverá nenhum tradutor aqui no meio, não existirá nenhum que vai traduzir. Allah é Ele que ensinou-nos a língua. Se você fala Makua, Allah irá falar contigo Makua. Você fala português, Allah vai falar contigo português. Você fala inglês, Allah vai falar contigo inglês. Você fala Macena, Allah vai falar contigo Macena. Qualquer o que você fala, Allah sabe mais do que você. Vai te perguntar: você mandou chamar pessoas que eu quero casar, você casou por aquilo, mas aquilo, você quando casou chamou-lhe de esposa, você pagou mahar e chamou pessoas, testemunharam, e só depois daquele dia você esquece que aquela era sua mulher, você esquece que aquela era uma pessoa que te acompanhava. É a pessoa que ficava com a tua casa quando você ia vender seu peixe, quando você ia vender sua roupa, as capulanas que você estendia lá no mercado. A tua esposa é que ficava a guarnecer a tua casa. Tua casa, na falta da sua esposa, ainda a tua casa não está completa. E hoje não consegues respeitar, porque tem várias domingas naquele bairro, mas aquele bairro, mas aquela zona, mas aquela zona. Este é 500 meticais que gastas por dia para dar a alguém, e essa tal alguém para vir cozinhar para outro, se calhar não para você. Porque você não sabe se essa comida que você comeu hoje, se foi você a comprar ou se foi a Tumani. Você até agora não sabe. Se você diz, não, essa comida, não, aquele 200 ali, 200 já compraram saia, mano. Não é essa aí. Ou se quer esse 200 fizeram um bolo, entregaram Antônio e não você. Por que você sofrer tanto? Andar a mostrar vergonhas para pessoas de vergonha também. Aliás, para pessoas que não têm vergonha. Então, vamos evitar esta ação. Vamos evitar esta prática. E vamos ter medo de Allah. Wallahi, não há nada que nós vamos fazer, exceto Allah vai nos pagar. Escuta esse ayah. Escuta esse ayah. Diz: فَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرة خيرا يرى. O que é dharra na língua árabe? Dharra, primeiro, os árabes dizem dharra namlatun safra'u. Dharra namlatun safra'u. Dharra é uma formiga amarela, pequena, muito fina. Outros disseram namlatun hamra. É uma formiga vermelha, mas muito pequena, que até desaparece na tua mão. Allah disse mesmo pedaço desse, tamanho desse tipo de formiga aí, sendo uma boa ação, yarahu, o dono irá ver, o dono irá encontrar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. E quem praticar um mal, um pecado, um erro, no tamanho de átomo veloar, no tamanho daquela formiga, ou menos do que aquilo, ou no tamanho daquele átomo, então a pessoa também irá ver, irá receber, e Allah não vai injustiçar a ninguém. Então, irmão,
aquela filha do dono que você levou para casa, aquela neta do dono que você levou para casa, que você lhe troca com aquela dominga, lhe faz de troco, você lhe faz de 1 metical e a outra lhe faz de 20 meticais. Isso tudo você vai responder perante Allah subhanahu wa ta'ala, vai responder isso. Então, irmãos, recordando, o zina é um dos grandes pecados e os adúlteros são desgraçados na terra, desgraçados no qabr, desgraçados no akhira, desgraçados. Esses são os adúlteros. Então, irmãos, evitemos trazermos desculpas que não, zina como é um pecado, que não tira alguém do Islã, então se quer vamos permanecer, ou seremos perdoados, ou vamos só no inferno algum tempo. Lá, essa é a ideia de kafir, judeus, não é a ideia de muçulmanos. São aqueles que disseram لن تمسنا النار إلا أياما معدودة, o fogo apenas vai nos tocar alguns dias contados. أفتخذتم قل أتخذتم عند الله عهدا, Allah diz, pergunta lá, vocês tomaram um acordo, fizeram um acordo com Allah, fizeram um acordo perante Allah para vocês dizerem isso? Então, cuidado com essas práticas, irmãos. Vamos respeitar as nossas esposas assim como elas nos respeitaram, assim como elas disseram eu gostei de ti e você disse eu gostei de ti. Então o casamento não pode ser apenas naquele dia que você chamou pessoas preocupadas com as suas preocupações, com as suas atividades, com os seus trabalhos, e você foi convidar e elas escutaram aquele hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man lam yujib ad-da'wa faqad 'asa Allah wa rasulahu. Quem não aceitar o convite desobedeceu Allah e seu mensageiro. Esse muçulmano disse: eu vou obedecer, eu vou ir nesse convite, com o objetivo de ter recompensas neste convite, até mesmo de jejum. Ele foi, mas você depois dali não valorizou aquilo que as pessoas se preocuparam para testemunhar aquilo, com o objetivo do teu casamento ser halal, com o objetivo dessa tua mulher ser halal, e agora já é que você não acha como ela mulher, agora repara ela como se fosse sogra, ou repara ela como se fosse apenas madeira. Vai responder: Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto, Allah é justo e sempre será justo. Então ele irá pagar a nós de acordo com as nossas falhas. Então, irmãos, é o momento de a gente voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, é o momento de nós nos arrepender, voltarmos para Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, abandonarmos os erros que cometemos e sabermos que, olha, isso que estamos a fazer responderemos, como Allah disse no Surah An-Nisa: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, vivam bem, tenham uma boa vida com as mulheres, vivam bem com as vossas esposas. Allah está nos recomendar: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ, se vocês detestarem a elas, maltratarem a elas, não tratarem bem a elas, insultarem a elas, vocês baterem a elas sem motivos, vocês ainda, quer dizer, fazerem ela como escrava, فَعَسَى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. É provável que vocês venham detestar, venham odiar algo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou muita coisa boa nesta coisa. Então, irmãos, nós temos que saber o que é viver com a mulher e quem é mulher para nós. E nós somos quem para a mulher. O que é viver com a mulher, quem é a mulher para nós, nós somos quem para ela. Agora, a pergunta é, agora, temos que saber outro ponto. O que é viver com a Dominga, que não é tua esposa, com a Laura, que não é tua esposa, e deixando a tua esposa? Não há nada de resultado, excepto desgraças. Afinal, não é lá onde você carregou aquelas doenças e veio deixar na tua esposa. Não é lá onde você carregou aquelas malárias intensas e veio
veio entregar a tua esposa. Não é lá onde você carregou gonorreia, depois veio entregar aqui. Tudo isso. A mulher quer reclamar, é chicote com ela. Quer reclamar, no almoço nesse dia aí. Esquece lá. Quer dizer, aqui, você é que me manda. Deixa-me lá, não me controle. Sou eu que te casei. Se está cansada, então sai lá daí. Não é sair lá daí. Não é se está cansada. Ela não cansou contigo, mas sim cansou com aquilo que você está a fazer. Então, irmãos, cuidado nessas práticas. E quando praticamos, temos que saber que tudo está sendo escrito. Tudo. Por isso um poeta dizia: Laysa al-gharibu ghariba ash-shami wal-yamani. O estranho não é aquele que é estranho de Sham, de Iêmen, quer dizer, aquele que é estranho numa certa zona. Inna al-ghariba gharibu al-lahdi wal-kafani. Mas sim, o estranho é aquele que é estranho na cova, no buraco, no qabr, e é estranho também no kafan. No dia que ele morrer, ser estranho naquele kafan, ser estranho no qabr, esse aqui é o estranho. Então, a estranha não pode ser sua esposa, que te cuida você. Tua roupa, vem toda ela manchada, toda ela. Quer dizer, tanto serviço, se você é mecânico, toda a calça estava cheia de poeira, a tua esposa foi lavar. Se você vende peixe, toda a tua calça estava com aquele cheiro de peixe e a tua esposa foi lavar. Agora, tudo isso desgraçamos nossas esposas porque temos aquelas senhoritas ali, porque temos aquelas moças, porque temos aquelas gajas. Você ainda fez, mas resta o teu pensamento. Reflita e daí você voltará e vais reconhecer que afinal o melhor é a minha esposa e não é aquela que eu apenas vou para ela e nem sei quantos somos. Você gosta daquela que não sabe quantos são. Você com outro, 4. Quer dizer, como se fosse um jogo e ela ser o campo. Dizer que esses dois estão nessa baliza aqui, os dois nessa baliza, e ela ser o campo. Gosta dessa e não tua esposa. Então vamos evitar. Eu posso parar por aqui, como os nossos minutos são poucos, não são muitos. Enfim, dizer que, olha, nós todos temos que fazer o que fazemos, praticarmos o que praticamos, mas temos que saber que tudo isso iremos responder. E você não vai me dizer que abandonar zina é grave. Aliás, abandonar zina é difícil. O abandonar não é difícil, só que o difícil é você. Você é que é difícil. E por essa razão, as mulheres, já agora, pensam que casamento é difícil. Ou talvez cada um tenha a forma de notar. Mas a verdade é que casamento é fácil. Só que encontrou um marido... encontrou um marido difícil. A mulher encontrou um marido difícil e pensa que casamento é difícil. Irmão, você é que é difícil. Casamento nunca é difícil. Só que você é difícil. E como está no casamento, e ela leva aquilo como se fosse botão e o casaco. Tudo está junto. Mas o que é difícil aqui não é usar o casaco, talvez é fechar os botões. Então, o marido é que é difícil, não o casamento. Então, vamos lá deixar de dificultarmos nossas esposas. Elas são esposas que nos dão calor lá nas nossas casas. Por isso Allah diz: وَمِنْ آيَاتِهِ, e dentre os sinais de Allah, sinais que indicam que Allah existe, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, criou para vocês, min anfusikum, a partir de vocês mesmos, para vocês, que? Azwaja, esposas. Allah criou esposas vossas, para vocês, para vos servir. Esse é dentre os sinais que indica que Allah existe. E você pode não descobrir o que é, mas é ela que te abraça quando você está doente. Abraçar não estou a referir levar o braço dela, te cruzar. Abraçar é te dar calor naquele tempo em que a Joanita nem te quer, porque sabe que essa aqui já tem ferida aqui, a partir do joelho para aqui, não te precisa, jamais. E você não, a tua esposa, todo sacrifício, um mês,
contigo ficar no hospital. Basta curar. Acabou, já esqueceu. Vai naquela joaninha mesmo. Vai naquela joaninha. Agora você não vinha me visitar, hein? Eu tinha medo da tua esposa. Não tinha medo da tua esposa. Só que viu que... Mas o quê? Não tinha medo da tua... Se tivesse medo da tua esposa, não ia te aceitar naquele tempo quando você estava saudável. É mentira, não tem medo da tua esposa. Só que agora viu que você vai lá. Basta você recuperar, já esqueceu. Tua esposa, não sou eu que te pegava. Então você pensa que não havia outros, mas quem havia? Você estava ali sozinho. Tua família sequer te abandonou há 2 dias. Tua esposa ficou ali paciente. Então vamos evitar a cerveja suja toda a garrafa. A cerveja suja toda a garrafa. Não é dizer que não, vou tirar a cerveja por óleo, como é óleo, vou cozinhar com ela. Estava aí cerveja. A cerveja suja toda a garrafa, suja. Esta zina vai te sujar até você, todo você. E vai chegar num tempo em que as pessoas, quando você quer casar, dizem, não, esse nem dorme em casa. Eu não posso te fazer casar minha filha. Você não dorme. Você, tua esposa, não calava, sempre chorava. Você, tua esposa, você procura todas e quer voltar. Sogro, eu quero voltar. Peço desculpas. Não sabia o que estava a fazer. Você sabia. Não sabia como. Não é você que insultava ela. Não sabia, agora não vou fazer mais. Há de fazer. Então, irmãos, por aqui eu paro. Quem tem algo de dizer como questão ou argumento, ou algo de acréscimo, alhamdulillah, estou aqui disponível. Naquilo que a gente disse também, quem tem algo também a acrescentar, ou então os outros pontos, sendo pontos do Islã, então que estejam à vontade, pelo menos esses alguns minutos, inshallah. Sheikh, eu tenho uma questão. Essa questão seja visível um pouco. Eu tenho uma questão. A minha questão é sobre calçados. Por exemplo, um muçulmano está a andar com os 2 pés de calçados. De repente, um pé de calçado arrebenta-se. Qual é o hukmu no Islã? Tem que andar com um pé, pegar nas mãos, aquele que se arrebentou, ou então tem que tirar os 2? Essa é a minha questão. Jazakallahu khairah wa barakallahu fik. Não é permitido no din andar com um pé de chinelo ou um pé de sapato. Defendendo isso um hadith sahih. Então, se você está a andar, rebentou um pé, restou um pé, tem que tirar. Andar os 2 pés no chão, seja sapato, seja chinelo. Assim que se rebenta um pé, você tem que tirar aquele outro e pegar. E isso está defendido no hadith autêntico, sahih. A não ser que este tal pé que tem esse outro chinelo é um pé que assim que pisa no chão, assim que pise no chão ou toque o chão, o pé terá os problemas. Irá ter certos problemas. Talvez tenha uma certa ferida que você não dá a pisar com ele no chão diretamente. Só alivia-se quando pisa o chinelo ou o sapato. Aqui você restará ou ficará com aquele chinelo, não por razão porque é permitido usar assim, mas por motivo de se defender naquele pé que você tem defeito. Aí já quando tem um certo defeito nesse pé, mas sem nenhuma causa, assim que rebenta um pé de chinelo ou um pé de sapato,
tens que tirar o outro e andares assim, ou então arranjar o outro e usar os dois. Mas usar um pé não é permitido no Islã. Wallahu a'lam. Não. Se é que haja a mais e a mesma, seja a mesma, seja as outras, à vontade. Eu disse questão, argumento e aumento. São três coisas. Há pessoas às vezes que têm receio de perguntar algo porque a coisa quem faz é o vizinho. E viu que o vizinho está aqui. Pergunta lá. Alaikum salam. A minha pergunta é: eu quero saber sobre a regra do muçulmano quando quer casar. Depois de conquistar uma mulher para casar, primeiro começa a dormir com aquela mulher, depois de chamar Masheikh, ou começa a chamar Masheikh e depois dormir com a mulher? Muito certo. Primeiro, você quando quer casar alguém, se for uma que já uma vez casou, primeiro converse com ela, de que eu quero te casar. Se é que é uma que já casou uma vez. Se é que é uma que nunca casou, então vai diretamente aos pais. Vai diretamente aos pais. Então, se é uma que já casou uma vez, então conversa com ela, depois vai nos responsáveis. Agora, querer casar alguém, antes de lhe casar, primeiro dormir com ela, diz Allah, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة النور. الزاني لا ينكح إلا زانية. O adúltero, o homem que comete zina, não deve casar nenhuma mulher excepto aquela também que comete zina. Quer dizer, um homem adúltero casa uma mulher adúltera, ou mushrika, ou então uma mulher mushrika, adúltera, aliás, idólatra, politeísta, que comete shirk, que não é muçulmana. E também a adúltera, la yankihuha, ninguém casa ela, illa zanin, a não ser que seja um adúltero ou mushrik, ou um mushrik. وحرم ذلك على المؤمنين. E isso foi proibido aos crentes. O motivo da revelação desta áia, havia um sahaba dentre os sahabas que transportavam os sahabas fracos, aqueles de Meca, para Medina. Então havia uma mulher adúltera conhecida lá em Meca. Então aquele sahaba pediu permissão ao Nabi para ele ir casar, quer dizer, para aquele sahaba casar aquela mulher. Daí o Nabi lhe proibiu e daí desceu este áia. Essa áia, alguns perceberam mal, pensam que quando se diz azani la yankihu illa zaniya, um adúltero não casa senão uma adúltera, pensa que quando alguém comete zina com alguém e casa ela, casamento vale. Essa matéria discutida com alguns álmos, com alguns sábios, os outros dizendo que este casamento vale, defendendo-se nessa áia, mas o áia não está a falar desse jeito. O áia não disse que adúltero é permitido casar uma adúltera. Não achemos que o áia está a trazer permissão. Bal huwa muharram. Mas se isso é algo proibido, por isso o áia, nós como sabemos no Islã, um muçulmano, podem me dizer aqui, em vez de eu só falar sozinho, um muçulmano só pode casar quantos tipos de mulher? Ou quais são? 3. Muçulmana, uma de judeia, cristã. Concordam? Concordam? Não concordamos? Concordam? Concordamos, né? Disse não. Allah disse no Suratul Ma'idah: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
Portanto, é halal um muçulmano casar uma cristã, um muçulmano casar uma judeia. Mas Allah proibiu um muçulmano casar qualquer mushrika, excepto essas duas. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Não podem casar mulheres idólatras que cometem shirk até elas terem a fé. Mas Allah permitiu apenas cristãs e judeias, aquelas mulheres judaicas que professam a religião judaica e cristã. Veja essa aya que Allah disse não podem casar mushrikinas ou mushrikat. Então, essa aya do Surah An-Nur, Allah diz, o adúltero só casa uma adúltera ou uma mushrika. O aya não está a dizer que quando um adúltero casa uma adúltera, casamento vale, casamento não vale. Casamento, alguém quando comete adultério, comete zina com uma mulher, o casamento não irá valer até existirem algumas condições. De acordo com a escola Hanabila, os de Imam Hanbali e aqueles almos que seguiram a eles, os conhecedores que seguiram a eles, os de Imam Hanbali, rahimahumullah, eles disseram que este casamento não irá valer até existirem algumas condições. Quais são as condições? Se você cometeu zina com uma mulher, antes dessas condições, casamento é nulo, bátil. Esse casamento é nulo. Primeira condição: deve fazer tauba, os dois, antes de se casarem. O homem tem que fazer tauba, a mulher tem que fazer tauba, antes de se casar. 2. Houver período de idda, de acordo com a escola Hanabila, houver período de idda. O idda, os outros disseram 3 meses, e outros disseram 1 mês, defendendo-se com um hadith que diz: La tunkahu al-hamilu hatta taba'. Não é casada uma mulher que está grávida até nascer. Wala ghayru dhati hamlin hatta tustabra'a bihayda. E até não é casada aquela que não está grávida até ela ultrapassar uma menstruação, quer dizer, até ela ficar menstruada uma vez. Então, a palavra mais correta é que você, quando comete zina com alguém, então, primeiro os dois devem fazer tauba. Enquanto não fizerem tauba, este casamento não vale. Os de Abu Hanifa e os outros disseram que este casamento vale, alguns defendendo-se dessa aya. Então, e os outros álamos disseram não, esse casamento não vale, o aya não está a falar disso. Por isso o aya no fim diz: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. E isso foi tornado haram para os mu'min, para crentes. Significa, um crente não casa uma adúltera e uma adúltera não é casada com um adúltero. Então, em vez de eu mencionar muitos sábios sobre essas matérias, aliás, sobre essa mesma matéria, o mais firme, o mais correto é: se é que você cometeu zina com uma mulher, antes de casar, primeiro os dois devem fazer tauba. Aí o casamento vai valer. Agora, de cometerem adultério, namorarem primeiro, depois diretamente chamarem sheikhs, chamarem os aimma para dirigir esse casamento, o casamento é bátil de vez, nulo de vez. Então, primeiro é a distância, a separação dos dois. Por isso muitos se apanham durante 5 anos, e quando é Ramadã começam a chamar os imãos para fazer o quê? Quer dizer, vê que Ramadã é amanhã, convida a pessoa para nikah em casa. Senhora de 5 anos lá, vocês primeiro devem existir essa condição, tauba, e depois de tauba você tem que pedir a mão em casamento novamente, porque você não casou. Normalmente pelo Sharia não casou, vocês estão a namorar. Então, você querer casar uma mulher, depois primeiro dormirem juntos, se assistirem, quer dizer, são adúlteros, enfim, são adúlteros, estão a cometer zina, depois irem se casar. Casamento no Islã é casamento de puros, um puro com um puro. Então, quando se trata de casamento, ela, enquanto não é halal, você vir lhe usar e ela te usar, porque só muitos de nós dissemos usar a mulher, mas mulher também usa homem, cada um está a usar o outro. Não é possível a mulher sozinha ser usada só. Então, desse jeito, seu casamento é nulo, é bátil. Por isso os Hanabila, eles colocam 2 condições. A primeira condição é: se é que a mulher
Primeiro devem fazer tauba e a segunda condição, se distanciarem. Se distanciar sem se tocar. Depois ir pedir novo casamento. Porque aquele ali você não casou normalmente. Então é mais ou menos isso. Resumi exatamente a vossa pergunta. Para responder em resumo, mas isso é suficiente. Dizer que, olha, não se casa nesta via. A via não é desse jeito. De se casarem no zina. Se casarem no haram. Como Allah disse, وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Isso foi proibido aos crentes. Então os crentes não fazem isso. Então, portanto, é assim que não se comete zina com alguém depois de se fazer casamento, antes de primeiro fazerem tauba. Este casamento não irá valer. Este é o dito correto, de acordo com a visão dos grandes teólogos, rahimahumullah. Então, eu vejo que a questão foi suficiente. Foi isso? Foi suficiente? Não. Disse não ou disse naam? Disse naam. Oh, mashallah. Wa alaikum assalam. Tá bom. Tauba dele vai ser como? Desse tauba dele vai ser como? Mas a pergunta é boa. Por que riram? Ok, muito certo. Primeiro, o que é tauba? O tauba. Taba yatubu ay raja'a ila rabbih. Voltar para Allah. Primeiro, é você sentir-se culpado naquilo que você cometeu como erro. Você saber que eu falhei, eu errei, cometi erro. Alguém que não acredita de que cometeu erro, fazer tauba, Allah não aceita. Porque normalmente não é tauba. Tauba é aquela pessoa que reconheceu que eu errei, eu falhei. Então sentir aquilo no coração, sentir-se culpado. Depois, a decisão de não voltar a cometer aquilo. A decisão de não voltar a cometer aquilo. Então, pedir a Allah é fácil a perdoar. Estar a fazer 12 rakats, ou estar a fazer 12 rakats, no rak'atain, a pedir a Allah, ou no sajida, ou então, depois de salah, ou no sajida, pedir a Allah para te perdoar. Que Allah, eu falhei, eu errei, peço perdão. Não é pedir apenas naquele dia. Pedir vários dias, várias vezes. Depois, aumentar a prática das boas ações. Allah diz: "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Disse illa man taba, excepto quem fez tauba, wa amana, e trouxe a fé, acreditou, wa amila amalan salihan, e praticou uma boa ação, uma ação certa. Quer dizer, ela ainda continuou com as boas práticas, não recuou, não sentou, dizer, já está. Não. Sempre estar a pedir a Allah para te perdoar, sempre estar a pedir a Allah para... São 2 semanas, é um mês. No hadith, Allah diz, Allah sempre diz, quando o seu servo comete pecado, depois o servo diz: Allahumma inni aznabtu dhanban faghfirli. Allah, eu cometi um pecado, perdoar-me. Então Allah diz: aznaba abdi dhanban, meu servo cometeu um pecado. Meu servo, você quando diz a Allah, eu cometi pecado, perdoe-me, então Allah responde, diz: aznaba abdi dhanban, meu servo cometeu um pecado. Wa alima anna lahu rabban, e reconheceu que ele tem um Senhor. Yaqbalu tauba, que aceita o tauba. Wa yaghfiru dhanba, e que perdoa o pecado. Quer dizer, esse meu servo reconheceu de que tem um Senhor, que é Allah, que aceita a tauba e que perdoa o pecado do servo quando erra. Então eu já perdoei. Então este é Allah. Então a pessoa tem que correr para Allah subhanahu wa ta'ala. Então o tauba primeiro é sentir naquilo que você fez, ver que eu fui culpado. Não é andar a dizer: então aquele sheikh ali que faz. Não, aí já você não está procurando de tauba.
O sheikh que faz é um ser humano como você. Então, aquele ali... agora, se lá na zona também tem muitos. Não, agora você aqui está a procurar rebeldia. Então, primeiro é sentir, depois decidir que nunca mais irá fazer. Mesmo um dia cair e vir fazer de novo, volte de novo para Allah. Mas não pode recuar. Então, depois daqui, sempre pedir a Allah. Agora, essas duas pessoas, como é que vão se notar que essas já fizeram tauba? As pessoas deverão notar ou irão notar a forma como é que elas vivem. Quanto perdoar, essa é a parte de Allah. Allah é que perdoa. Mas como é que se comportam, como é que vivem, assim que abandonar este ato de cometer zina e ela abandonar. Agora, vamos supor que vocês cometeram zina, você e a outra. Querem se casar. As pessoas dizem não. Primeiro, esperem. Os dois fazerem tauba. O homem fazer tauba, a mulher não fazer. O homem já fez tauba, mas a mulher não fez. Se casar, esse casamento não vale. Isso todos os álamos são unânimes. Se casar ele, casar a ela, este casamento não vale. E se a mulher é que fez tauba e o homem não fez, essa mulher não deve ser casada com ele. Mas se os dois devem fazer tauba, então vocês vão ver no aumento de ibadat, fazer salah muitos, salahs facultativos, dar sadaqah, jejuar alguns dias, tudo isso para Allah subhanahu wa ta'ala te perdoar. E Allah, ele é rápido a perdoar quando ele ver que o seu servo de verdade quer ser perdoado. Então é dessa maneira que as pessoas devem fazer tauba. Cada um onde está fazer tauba. Mas estarem assim, dizer que cometemos, estávamos juntos, casarmos-nos, você é esposa, é esposa. Não. Esse não é casamento perante o Sharia. Perante o Din, não é este casamento referido. É exatamente isso. É dessa forma que a pessoa tem que fazer tauba. Uma mulher que foi casada, cometeu zina, foi engravidada por um outro, um tomané, por exemplo, foi engravidada lá, quando foi casada com outro, esta criança deve entrar em nome do marido da esposa e não em nome desse tomané, a não ser que o marido venha dizer eu não quero, aí está fechado, eu não preciso dessa criança, mas enquanto ele manter-se calado, deve estar em nome dele. Hadith sahih. Al-waladu lil-firashi walil-ahir al-hajar. Num dia, alguns sahabas, um dos sahabas, estavam a discutir sobre um filho. Ele disse, esse aqui é filho do meu irmão. Disse, não. Ele disse, não está a ver assim como é parecido. Então o profeta resolveu e disse, não. Al-waladu lil-firash. O filho é da cama. Quer dizer, este irmão aí que cometeu aí fora do zina, enquanto que como dizer, enquanto essa senhora estava casada, isso pertence ao marido. Assunto resolvido, carimbado. É assim como a regra. Agora, isso também pode ser difícil, você aceitar dizer que esse filho é meu, né? Apesar que os outros são mais piores. Viajam, encontram a mulher foi engravidada, depois ele vem aí mesmo estar a educar aquela barriga. E isso já está no outro nível. Então, enfim, dizer que alguns disseram, quando é um filho de zina, deve ser em nome da mãe. Por exemplo, se o nome dele é Armando, a mãe é, pode me dar qualquer nome aí? Como? Anifa. A mãe é Anifa. Então, tem que, em vez de ser Armando Gabriel, tem que ser Armando Anifa. Isso alguns. Os outros álamos disseram não. Isso só quando há dúvida. Vamos supor que é aquela mulher, por exemplo, que vive sozinha. Aquela mulher que vive sozinha. Esse vê, entra. Outro vê, entra. Esse não deve ser levado o nome de ninguém. Tem que ser o nome da mãe. Quer dizer, eu venho, uso, vou. Esse, depois de estar grávida, vem dizer, é você mesmo. Você não, esse não pode, não deve levar esse filho. Agora, outros disseram quando você tem certeza, como por exemplo isso de viver junto, enquanto há cometer zina, então leva teu nome. Mas tem alguns pontos nesse filho aqui. Dizia o Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, algo aqui caiu. Dizia Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, e ele trouxe uma evidência admirável. Essa prova admirável que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, trouxe, este aluno de Ibn Taymiyyah, qual é essa prova?
sobre aqueles que dizem que, olha, o filho de Ziná não pode, porque esse assunto discutiu-se. Outros disseram que não pode herdar o pai quando morrer, só herda a mãe. Outros disseram que não, herda os dois. Então, Ibn al-Qayyim diz, como é que este filho vai ser da parte da mãe e não do pai? Por que vai ser entregue à mãe, sabendo que a mãe também cometeu o zina, assim como cometeu o pai? Qual é o motivo de a gente dar à mãe, enquanto que os dois cometeram erro? Por que o pai não tem direito do nome desse filho e vir ter direito o nome da mãe, sabendo que o pai, assim como a mãe, cometeram zina? Logo, ele trouxe uma prova. Qual é essa prova? É uma prova daquele homem chamado Jureij. Jureij era um santo no Bani Israel, um santo que as pessoas desejavam muito no seu ser, as pessoas elogiavam tanto. Então alguns tiveram aquela inveja, outros santos tiveram aquela inveja, tentaram conversar com uma moça que reconhecida no zina, para ir convencer a ela, aliás, a ele, para irem convencer a ela. Dali, o que acontece? Ela tentou, desconseguiu. Então foi arranjar um pastor aí de bovinos, gado, né? Dormiu com ela, ficou grávida, foi avisar, disse, essa barriga aqui é daquele Jureij. Jureij, enquanto não estava aí, então disseram, esperaram, a criança nasceu, foram na casa dele. Vamos com ele, chicotes com ele, lhe feriram, destruíram a casa. Ele, sem saber os porquês, disseram que você afinal está nos enganar, você comete zina, esse filho aqui é teu. Filho é meu, sim, é meu, sim. Está bom, me deixem lá. O Jureij fez o wudu, fez 2 rakats. Quando fez 2 rakats, apontou assim no umbigo do bebê, disse, ó bebê, fale quem é o teu pai. Quem é o teu pai? Aquele filho disse o quê? Vocês lembram-se da história? O filho disse, este pai, eu sou filho de? Não percebi? Ele, o filho, ele disse que eu pertenço, eu sou filho desse pastor. Então, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qual é a evidência que ele usou aqui? A prova, a evidência é que se essa criança, se alguns dizem que enquanto houver certeza, se não levar o nome do pai, não é pai, se alguns dizem assim, como é que essa criança disse que meu pai é esse pastor, sabendo que esse pastor usou uma via de zina, e do outro lado, sabendo que essa criança, quem lhe fez falar é Allah, e Allah não lhe faz falar alguém, a não ser que seja um assunto real. Como é que esse filho disse que meu filho é pastor, meu pai é pastor, sabendo que o pastor cometeu zina para esse filho ser nascido, e quem fez falar essa criança é quem? É Allah. Então Ibn al-Qayyim al-Jawziyya disse como? Até Imam Shafi'i disse, se é uma filha de zina, esse pai dele pode casar. Isso está errado. Nunca se deve casar a filha, quer dizer, eu nascer uma filha por via de zina, eu casar aquela porque não casei de uma via sagrada, eu casar a ela, não deve, porque é minha filha. E isso alguns alimos repudiaram, como o Sheikh Ibn Uthaymin e os outros alimos, de que não, isso não deve, esse é o filho, apesar de cometer por vias de zina. Enfim, dizer que vamos evitar esses atos, vamos evitar essas práticas, porque são práticas sujas. Allah não proibiu nada nesse povo, excepto aquilo que é sujo. Não há nada boa que Allah proibiu para esse umma. Não há nada boa que Allah proibiu para esse umma. Então vamos evitar esses atos de andar a termos 49 filhos, cada filho zona dele. Cada filho zona dele, cada filho a mãe, nem conhece. Se calhar hoje vem nascer com essa moça, amanhã vem nascer com a mãe da moça, quer dizer, a sua sogra. São esses, acabam assim mesmo esses assuntos, vão assim mesmo. Então temos que evitar muito e temos que ter cuidado. Por aqui eu termino, parece que falei tanto, inshallah o resto vamos deixar para amanhã depois de Dhuhr.
Se Allah nos permitir até lá, que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve desses erros e que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entrar no seu paraíso sem ajustes de conta. Allahumma amin.